A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma semana eu estou aqui para falar um pouquinho mais do que? Da palavra de Deus. Tenho certeza que essa palavra nos edifica, porque ela é viva e eficaz, tá bom? Fique nesse vídeo até o final e compartilhe com alguém. E já fica comigo e já vamos para a palavra. Hoje eu quero meditar com você, livro de Hebreus, no seu capítulo 12, no seu verso 1 e 2, que diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero meditar com você um pouquinho nesse texto a respeito de como nós precisamos realmente atentar para a nossa caminhada. Eu estava aqui pensando e eu entendi que muitas das vezes nós esquecemos que estamos numa caminhada cristã. Nós estamos numa corrida, né? E não é necessariamente que eu tenho que correr, mas eu estou numa caminhada. E eu preciso realmente entender que eu preciso ter cuidado para que eu não pare ou para que eu não perca o foco. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo o escritor aos Hebreus deixando claro que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, enquanto estamos caminhando, nós somos observados. No plano físico também, mas também no mundo espiritual. Nós somos observados. E quando eu olho para essa passagem, nós podemos entender e não podemos também negligenciar esse entendimento. Então, quando eu olho para esse texto também, ele vai deixar claro que uma vez nessa caminhada, que é a caminhada cristã, porque uma vez aceitando Jesus, eu iniciei com Cristo uma caminhada, eu sendo observada tanto humanamente como no mundo espiritual, eu preciso agora, compreendendo isso, deixar todo o embaraço e o pecado, que não está de longe, mas está de perto me rodeando. Então, ou seja, enquanto eu caminho, enquanto eu e você caminhamos, nós precisamos entender e observar diariamente, porque tem embaraços, ou seja, não são pecados, são embaraços, e também tem pecados que tão de perto nos rodeiam, pecados que tentam fazer com que nós venhamos ficar enlaçados nele, embaraços que nos fazem muitas das vezes parar. Então nós precisamos atentar, porque esse embaraço, esses pecados não estão de longe, mas a Bíblia, o texto deixa claro, ele está de perto, né? Às vezes a gente fica muito focado no que está longe, vou vigiar com algo que pode vir, mas na verdade a gente precisa ficar o tempo todo observando ao nosso redor, né? Porque muitas das vezes nós pecamos ou ficamos embaraçados com coisas que estão aqui no nosso dia a dia. Então ele está dizendo, uma vez observados e uma vez caminhando, vocês precisam ter cuidado com o embaraço e com o pecado que tão de perto vos rodeia. E ele vai dizer, uma vez tendo esse cuidado, ele diz mais: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, eu quero lembrar para mim e para você, através desse vídeo, que nós temos uma carreira. Todos nós temos uma carreira, iniciamos uma carreira com Cristo. E tem alguém que não quer que nós venhamos terminar. E esse alguém se chama o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. Tem demônios que tentam parar, fazer com que nós paremos a nossa carreira, a nossa caminhada. Sabe, e às vezes a gente, na nossa limitação humana, a gente deixa de valorizar essa caminhada. Nós não estamos caminhando sozinhos, nós temos um Deus que conhece a nossa limitação, mas que nos dá poder para que nós venhamos continuar. E a verdade é uma coisa que eu aprendi com Deus nesse tempo de caminhada que eu tenho, é que só vamos parar no dia que nós quisermos. Sabe por quê? Porque teve um momento da minha vida, eu creio que na sua também, que eu posso dizer, por um fio. Eu estava realmente fraca, abatida, e todas as vezes que eu estava fraca, que eu estava desanimada, eu nunca, nesses 13 anos que eu caminho, eu nunca deixei de ver e de ouvir Deus vindo ao meu socorro. Deus nunca me desamparou. Então eu aprendi que no dia que eu parar é porque eu decidi parar. Porque Deus sempre vai vir até nós.
seja com uma palavra de repreensão, seja com a mão dele para nos levantar, com uma palavra de consolo, com uma resposta, ele sempre vai vir. E aí que está a importância também da gente na caminhada, na carreira que nós estamos caminhando, estarmos sensíveis à voz do Senhor. Porque tem pessoas que só ouvem a Deus quando Deus toma um profeta e diz, eis que eu te digo. Mas nós precisamos ser sensíveis a ouvir o nosso Deus em todo momento. Teve um momento dessas fraquezas que eu já citei, que Deus usou profetas para falar comigo, a palavra revelada, a profecia, mas quantas das vezes, e até hoje eu falo que Deus fala muito comigo através da palavra, por isso que eu gosto de falar dela. Essa semana mesmo eu fui numa consagração e precisando de uma resposta, e Deus necessariamente não usou alguém para falar, olha irmã, Deus manda te dizer, não, mas Ele a todo momento falou comigo pela palavra. Então eu pude entender mais uma vez o quão importante é a gente estar sensível ao falar do Espírito Santo, ao falar de Deus. Por quê? Porque nós estamos em uma carreira, e essa carreira nós só iremos ser bem-aventurados se chegarmos até o final. Mas nesse percurso do começo ao fim, nós temos que entender que há demônios, há inimigos da caminhada que querem nos parar a todo momento. Porque ele sabe, volta a dizer, que o segredo não é só começar, é terminar. Então eu quero falar para você nesse momento que está ouvindo esse vídeo, está dizendo, André, iniciei um ano desanimado, abatido, enfraquecido. As lutas do ano passado foi muito grande, eu desanimei. É tempo da gente olhar ao nosso redor e ver quais são os embaraços e pecado que está perto de nós, que muitas das vezes já assumiu o controle da nossa vida, que está nos impedindo de avançar. E ele vai deixar claro, olhando e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nessa caminhada, nessa correria, quando ele diz aqui carreira, ele está dizendo de uma caminhada, e ele está dizendo corramos com paciência. Mas quando ele diz corramos com paciência, ele está deixando claro que nós não podemos parar. Precisa ser um curso diário, constante, mas todavia com paciência. Nós não podemos querer ser rápidos, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos paciência de acreditar, como diz a palavra, aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A verdade é o que eu sempre digo, que nós não estamos nessa carreira ainda, caminhando nesse caminho que se chama Jesus porque nós somos bons. Não, nós iremos continuar até o final enquanto formos sensíveis à voz de Deus. Tem pessoas que já pararam de caminhar. Não é porque quem chamou ele foi incapaz de garantir, não. Porque Deus, ele é fiel e é bom. Mas é porque, volta a dizer, muitas das vezes paramos de ouvir a Deus no meio da caminhada. E tem um louvor agora da Sara Farias, até te indico, que ele diz, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. E essa é uma realidade total, a verdade é essa. Que muitas das vezes estamos morrendo espiritualmente, perecendo em áreas da vida, porque deixamos de ouvir os conselhos, as palavras que vêm de Deus. Aí eu quero falar para você em nome de Jesus, não pare de caminhar. Não desista da carreira que está proposta para você. Entenda uma coisa, tem dificuldade na caminhada? Tem, muita, e a cada dia os níveis de guerra, de batalha vai aumentando, essa é a verdade. Mas conforme a luta aumenta, o nível da batalha aumenta, Deus também aumenta a nossa estrutura. Se tão somente não pararmos. Tem um momento da nossa vida, na verdade, que a gente pensa, Senhor, vou parar um pouco, vou ficar quieta. Só que a gente não pode parar. A gente nunca pode parar. Nós precisamos continuar. E Andréia, como que eu continuo nessa carreira com paciência? Como? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe por que às vezes nós paramos na caminhada? Vamos falar a verdade? Sabe por que muitos estão desistindo de caminhar? É porque estão olhando para a pessoa errada. Estão olhando na direção errada. E a verdade é que o inimigo sempre vai tentar tirar o nosso foco, o nosso olhar de Jesus. Às vezes paramos de caminhar, de avançar na caminhada, porque começamos a olhar os defeitos das pessoas. Não é que a gente não vai ver, porque a gente enxerga, vê, observa,
Nós somos seres que convivemos, então a gente observa muitas coisas, assim como em nós e nas outras pessoas. Mas essas coisas, esses comportamentos não podem ditar para nós se eu avanço ou não. Eu preciso continuar avançando. Afinal, o texto está dizendo, olhando para Jesus. Como que eu vou continuar caminhando sem parar? Como que eu vou continuar caminhando sem desistir de chegar até o final? É olhando para Jesus. Tem um louvor também que diz que olhando para Jesus, da Aline Barros, agora até esqueci um trecho, mas é um louvor que fala sobre isso, que nós precisamos olhar para Cristo. É tempo mais do que nunca, Jesus está às portas, de nós fixarmos os nossos olhos nele. E isso nós só vamos conseguir se nós temos uma profunda comunhão com ele. Uma profunda comunhão com ele em oração, em consagração, em vigilância. Muitos já não querem estar mais dentro da igreja, porque viram, colocaram, fixaram os seus olhos em coisas, situações, em pessoas e pararam de olhar para Jesus. Não volto a dizer que a gente não vai ver coisas e situações, nós vamos ver, mas nós não podemos ficar fixados, nossos olhos não podem sair da cruz. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu acho lindo na caminhada cristã, é que uma pregadora diz, e eu concordo plenamente, é que Jesus não é aquele que nos chama, que nos aguarda no final da caminhada, não. Ele é aquele que está conosco enquanto caminhamos. E sabe quando nós vamos parar? Quando nós pararmos de caminharmos com ele. E às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo. Coloca a culpa nos escândalos, nas ações das pessoas que estão perto de nós. Mas a verdade é que isso tudo não foi o culpado. O culpado fomos nós de pararmos de caminharmos com Jesus. Não é que a gente não se decepciona, não é que a gente não sofre, não. Mas enquanto a gente caminha com Jesus, ele nos ensina a lidar com essas adversidades que vêm na nossa vida. Então eu quero deixar esse versículo, medita. Hebreus 12, no seu capítulo 1 e 2. E ele diz mais, para o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus passou por tudo, ele foi até aquela cruz, porque ele sabia o que estava aguardando a ele. Nós sabemos, através da palavra de Deus, o que é que nos espera. O céu de glória que nos espera. Então não vale a pena a gente ficar apegado a coisas, a situações, mas nós precisamos nos apegar com Cristo, porque ele é o autor e consumador da fé. Toda a fé, toda a fonte da fé vem dele. E como André, que a minha fé é aumentada, sendo que eu já estou tão fraca, a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto você ouve esse vídeo, enquanto você ouve essa palavra, Deus está te acrescentando a fé. E a fé para quê, Andréia? Para você não parar de caminhar. Para que você não pare de prosseguir, de avançar, de amadurecer, de crescer e de conhecer o Deus que te chamou para caminhar com ele. Eu quero deixar essa palavra para nossa reflexão, porque enquanto eu falo dela, eu também sou ministrada por ela. E eu quero dizer para você, não desista de caminhar. André, 2025 começou, estou abatida, estou quebrada. Mas tem renovo para a sua vida enquanto você estiver olhando para ele. Olhe para ele. Busque em Deus, busque em Jesus, que ele vai renovar as tuas forças. E ele vai te dar vigor para que você alcance voos maiores. Fique com essa palavra. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. André, para que me inscrever? Para que outras vidas também ouçam essa palavra. Quando o YouTube entender que esse canal é importante, ele vai mandar esse vídeo para outras pessoas. E eu tenho certeza que através da palavra, vidas serão edificadas para a glória do nome de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu sou Andréa Batista, para você que não me conhece. Fique com essa palavra e já compartilhe para alguém. E seja canal de bênção também na vida de outra pessoa. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Receba essa palavra e medite nela. Amém.